Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan de novo, dando sequência aos nossos vídeos de derivadas, né? Nós vamos agora trabalhar com a derivada de uma função exponencial, né? O que é uma função exponencial? Ela é um pouquinho diferente de uma potência, tá certo? Uma potência você teria, por exemplo, um x elevado a 2, um x elevado a 3, né? X elevado a quinta, tá certo? Onde a base, né? A base que seria a nossa função de x e o expoente é o número, tá? A função exponencial, nós temos a princípio, né, a nossa base como sendo um número e a nossa potência é um x ou uma função de x, tá certo? Então isso que é uma função exponencial, tá? E aqui para nós derivarmos a função exponencial é uma regra bastante simples, né? Se y igual a elevado a x, onde a é um número maior do que zero e diferente de 1, x aqui vai ser, né, a nossa variável x, ou até mesmo uma função de x, onde nós podemos aplicar a regra da cadeia que nós vimos, né, nos vídeos anteriores. Tá? Então, sendo dessa forma a nossa função exponencial, né, a derivada vai ser definida como a elevado a x vezes ln de a, né, o ln da base, tá certo? É muito comum, quando nós falamos em função exponencial, né, a base ser o número e. Né? Então, por exemplo, aqui caberia um caso particular, né? Se nós temos um e elevado a x, né, na nossa função y, né, deixa eu colocar aqui, y igual a elevado a x, né, o y' ficaria apenas e elevado a x vezes ln de e, né, aplicando a mesma fórmula aqui, só que o ln de e todo mundo sabe que é 1, né, então não precisa aparecer. Então a derivada do e elevado a x é simplesmente e elevado a x, um caso particular da nossa derivada da função exponencial. Beleza? Simplesmente isso, tá, pessoal? Bom, vamos fazer algum exemplo para verificar como que funciona na prática, né? Então, seja lá a nossa função y de x igual a 3 elevado a 2x ao quadrado mais 3x mais 2, né? Essa é a nossa funçãozinha, beleza? Eu quero achar a derivada, né, desta função. Então lá encontre y' de x. Né? Nós podemos ver que essa função ela é uma função exponencial, né? Nós temos a base aqui, é um número, nosso expoente é uma função de x. Né? Então nesse caso nós vamos aplicar a regra da cadeia, porque aqui em cima nós temos uma função de x e não simplesmente a variável x. Tá certo? Então vamos, né, dar nome aos bois aqui. O nosso u vai ser toda essa função de x, né, todo esse expoente aqui. Então 2x ao quadrado mais 3x mais 2 é a nossa variável u. E agora a gente aplica a regra da cadeia em cima da derivada dessa função exponencial. Como que funciona para a gente fazer a derivada? Né? Nós vimos nos vídeos anteriores ali, no vídeo passado que eu gravei, que nós temos que fazer a derivada, né, como se a função fosse, por exemplo, 3 elevado a u, a gente aplica a derivada, e depois a gente multiplica pela derivada, né, da função u. Né, simplesmente isso que a gente vai fazer na aplicação da regra da cadeia. Então, se o u igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 2, nós temos que a nossa função y vai ser igual a 3 elevado a u. E esse 3 elevado a u nós podemos aplicar essa regrinha aqui direto, tá certo? Então vamos lá. Como que fica, né, a derivada da nossa função y? Se a minha função y é 3 elevado a u, eu tenho que a derivada de y, sendo uma exponencial, vai ser o quê? O mesmo 3 elevado a u vezes ln da base, né, que é o 3. Então vai ficar 3 elevado a u vezes o ln da base, que é 3, tá certo? Não terminou aqui. Por quê? Porque o meu u é uma função de x, então na aplicação da regra da cadeia para esse caso, eu preciso multiplicar pela derivada de quem? Do u, que a gente permaneceu com ele constante aqui. Né? Então, vezes u'. Né? Eu não vou colocar a derivada do u aqui, né? Porque eu estou escrevendo a função em relação ao u. Agora, na próxima linha, nós vamos trocar essa variável u por x e já colocamos aqui a resposta da derivada dela, que vai ser uma função de x, tá certo? Então a nossa função vai ser 3 elevado a u
que trocando em termos de x vai ficar 2x ao quadrado mais 3x mais 2 vezes ln de 3 vezes a derivada da função u. Essa daqui é a função u. A derivada dela vai ser quanto? 2x ao quadrado, derivando vai dar 4x, mais a derivada de 3x, que é 3, mais a derivada do 2, que é uma constante, dá 0. Né? Então fica dessa forma aqui. Acabou aqui a nossa derivada. O que eu posso fazer para escrever de uma forma mais apresentável, né? Não tem muita coisa que ser feita. A única coisa que eu poderia fazer é pegar esse 4x mais 3 e jogar na frente do 3 aqui, né? Da frente dessa exponencial. Mas eu não vejo muita diferença, né? Então aqui acaba a nossa derivada e nós temos a aplicação aqui numa função exponencial. Então, olha, esse pedaço aqui é a derivada da função 3 elevado a u, que é a derivada de uma função exponencial. Esse produto aqui, o linha, é porque a minha exponencial é uma função composta e esse termo é devido à regra da cadeia. Reparem que se o meu expoente fosse simplesmente um x, o que ia acontecer? Ia ficar a derivada do x, que é 1, né? Então ia ficar apenas 3x vezes ln de 3. E não apareceria esse termo aqui, porque não tem uma função de x, teria apenas um x. Mas como u é função de x, eu tenho que colocar a derivada dele, que apareceu nesse pedaço aqui. Tá certo? Vamos para um próximo exemplo aqui. O exemplo de número 2. Deixa eu dar uma olhada aqui. Y de x vai ser igual exponencial de x menos 1 sobre x mais 1. Vamos lá. Então, uma exponencial onde o expoente é x menos 1 sobre x mais 1. Né? Isso aqui é uma função composta, né? E nós temos que aplicar a derivada de uma função exponencial nesse camarada aqui. Né? O que vai simplificar do primeiro exemplo para o segundo? A nossa base é o número i. Né? Então, a gente sabe que ln de e é 1. Então, vai ficar simplesmente isso daqui. Né? Então, como que vai ficar a nossa derivada? Y' vai ser igual e elevado ao nosso x, né, que é o nosso u, que é x menos 1 sobre x mais 1, vezes a derivada do expoente, que é a aplicação da regra da cadeia nesse caso, né, porque o meu expoente não é um x, é uma função de x. Então agora eu tenho que fazer a derivada desse camaradinho aqui. Como que era a regra da derivada do quociente? É a derivada do de cima, que é 1, vezes o de baixo, que é x mais 1, menos a derivada do de baixo, que é 1 também, vezes o termo de cima, x menos 1, tudo isso dividido por o termo de baixo, x mais 1 ao quadrado, né? Que era f'g menos g'f sobre g ao quadrado, né? Então essa daqui é a nossa derivada. Dá para melhorar isso? Eu posso trabalhar com esse quociente aqui, né? E ver o que vai acontecer. Ó, 1 multiplicado pelos parênteses vai dar o próprio parênteses, né? Então eu vou ficar lá com x menos x, que dá 0, e 1 menos menos 1. Né? 1 mais 1 dá 2. Eu posso simplificar isso como 2... Não, vou colocar o exponencial primeiro. X menos 1 sobre x mais 1, por causa desse negócio aqui do lado. Aí na parte de cima fica simplesmente o 2, né, dividido por x mais 1 ao quadrado. E essa é a resposta desse exercício aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, mais um exemplo aqui da derivada de uma função exponencial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal, da nossa derivada de uma função exponencial e até o nosso próximo vídeo, onde nós vamos trabalhar, né, a derivada de uma função logarítmica. Até lá!